Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-taxa, acompanhando, acreditando. Eles estão juntos do início até a formatura. A tábua, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala, meu aluno implacável concursos. Eu, professora Lívia Fernandes, estou aqui com você hoje para tratar de um assunto extremamente importante, essencial para a sua aprovação. Você, ó, não pode ir para a prova sem estudar esse assunto. Estou falando de princípios. Princípios do direito processual penal? Não, princípios do direito penal mesmo, né? Porque a nossa aula é direito penal. Então, princípios esses que estão incluídos tanto naquela doutrina do direito penal, como também na Constituição Federal. E é o seguinte, antes de mais nada, antes de apresentar princípio A, princípio B, princípio C, eu quero primeiro te dizer o que é isso, o que te espera nessa nossa aula. Nessa nossa aula vai ser bem dinâmica, vou te apresentar um princípio, vou conceituar para você, você já vai anotar aí. Ah, não deu tempo para anotar, volta à aula. O importante é que você não fique só escutando. Bora usar o papel e a caneta, bora anotar. É o seguinte, às vezes você já está acostumado a observar apenas um código. Artigo 1º, tal, 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 artigo 2º, tal, 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 artigo 3º. Mas muitas vezes o aplicador da lei, ele não tem 100% daquilo que ele espera na lei. Exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. O juiz vai, analisou as provas e vai aplicar sua sentença. Só que aí ele não tem certeza se o agente de fato é culpado ou se o agente é inocente. Ele ficou em dúvidas. Se ele ficou em dúvida, a lei não diz o que ele tem que fazer para sanar essa dúvida dele, não. A lei não diz nada. Então, ele pode se apegar aí a um princípio do direito processual penal agora, que diz que na dúvida eu vou absolver o réu. Então, eu quero que você observe que o princípio ele serve justamente para isso, para embasar, para reforçar a lei nas suas lacunas. E também para que o examinador ele busque ali um complemento, beleza? Então, vamos aqui. Vou começar a tratar contigo a respeito desse assunto e vou começar com os princípios constitucionais do direito penal. Ah, professora, princípio constitucional, mas é do direito penal, preste atenção aqui. Vamos começar com este tão importante que não despenca em provas, chamado princípio da legalidade. O princípio da legalidade tanto está na Constituição Federal, como também está no Código Penal, e aqui eu faço a menção a cada artigo. E ele diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina. O que é isso, professor? E não há pena sem prévia cominação legal. Olha o que eu separei aqui para ti. Quando eu falo do princípio da legalidade, eu tenho essa divisão que forma o princípio da legalidade. Então, ele é formado basicamente pela soma da reserva legal com a anterioridade. O que é a reserva legal? Reserva legal, você vai lembrar de lei. E anterioridade, você vai lembrar que essa lei tem que ser anterior ao fato. Como é isso, professora? Eu não estou entendendo. Seguinte, a reserva legal junto com a legalidade, né, a anterioridade, formam a legalidade.
O que é a reserva legal? A reserva legal, ela diz o seguinte, ó, para que eu tenha crime, eu tenho que ter uma lei em sentido estrito. Isso quer dizer que não pode surgir dentro do nosso ordenamento jurídico decretos, resoluções, medidas provisórias, nem nada disso, alterando um código penal e criando uma lei, e criando um crime. Isso tem que ser feito através de lei. É a primeira regra da legalidade. Daí, junto com a legalidade, você tem que observar também a anterioridade. Olha o que eu escrevi sobre ela. A lei tem que ser anterior ao fato. Observa que a reserva legal, ela complementa a anterioridade, vice-versa. O que isso quer dizer? A anterioridade fala, beleza, a reserva legal. A lei tem que ter lei. Só que essa lei tem que ser o quê? Anterior ao fato. Vamos imaginar aqui uma linha do tempo. Esse princípio merece destaque porque ele é super importante. Imagina que você, no ano de 2021, tinha um costume, né, meio da pandemia, tinha um costume de sentar ali na mesa do bar e tomar sua cervejinha. Em 2022, surge uma lei que estabelece que, a partir de agora, sentar na mesa do bar e tomar a cervejinha é crime. Vai ser incluído aí a cervejinha na portaria da Anvisa. Vai responder, inclusive, pelo tráfico. Eita, professora, que exagero. Pois é, menina, a vida é assim. Vai responder, inclusive, pelo tráfico com essa conduta. Então, vamos lá. Tu respondendo pelo tráfico, a partir de 2022 que entrou em vigor esta lei. O que acontece contigo que estava em 2021? Nada, porque a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, você não vai responder. Ela só vai ser aplicada por ser uma novatio legis impégios, por ser uma nova lei que prejudica a vida do agente. Ela, na verdade, é incriminadora, né? Não é impégios, é incriminadora. Uma nova lei que cria um crime, ela só vai ser aplicada daqui para frente. Então, ela tem efeito ex nunc, ela só vai ser aplicada daqui para frente. Porque o princípio da anterioridade diz exatamente isso. A lei tem que ser anterior ao fato. Agora, meu jovem, se você, no ano de 2023, a partir de 2022, né, a partir daqui, sentou na mesa do bar e tomar cervejinha, aí você vai ser responsabilizado, sim, por este delito. Aí você vai ser, sim, responsabilizado por este delito. Mas observa que eu tenho esse decurso de tempo. Beleza? Então, a legalidade, ela é formada pela anterioridade e a reserva legal. E também pode ser que caia na tua prova, associada à legalidade, a ideia da taxatividade. O que isso quer dizer? Que os crimes eles têm que ser taxados de forma clara. Exemplo, antigamente existia um crime chamado rapto da mulher honesta. Daí tu me pergunta, beleza, mas o que eu considero uma mulher honesta? Quem é que sabe? Então é um crime vago. Eu não posso ter crimes vagos. O crime tem que ser ali escrito bem bonitinho, de forma que não possibilite uma interpretação vaga dessa forma. Um exemplo é crime de furto. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Eu estou especificando toda a conduta bem bonitinha, direitinho. Então não abre margem para que você fique, sim, mas o que é uma coisa alheia móvel? É uma coisa que move e não atua. Então você já consegue entender. Beleza? Vamos para frente então. Vamos continuar aqui a nossa análise a respeito dos princípios, falando agora sobre a individualização da pena. Olha o que a Constituição Federal vai dizer. A lei regulará a individualização da pena. Professora, eu não entendi nada. A pena, meu jovem, ela tem que ser individual. O que isso quer dizer? Quer dizer que matar alguém, homicídio, todo mundo que mata alguém merece a mesma pena? Não. Todas as penas são aplicáveis com base num caso concreto. O que isso quer dizer? Que cada caso, cada situação é diferente. Eu posso ter uma pessoa que mata alguém porque ele é um matador de aluguel. Ele vai ter uma pena X. Eu posso ter uma pessoa que mata alguém porque ele está matando, sei lá, o assassino do seu filho, né? A pessoa matou o filho dele, ele foi lá e matou essa pessoa. Então, será que ele vai ter a mesma pena do matador de aluguel? Não. Por isso é que eu tenho homicídios qualificados, homicídios privilegiados e por aí vai. Então, nesse caso, a individualização da pena, ela diz que o juiz, na hora de aplicar a pena, ele tem que analisar a situação, o caso concreto, o caso específico, não é nada
genérico. Princípio da intranscendência da pena. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Cuidado com a pena de multa. Por quê? Porque ela tem natureza penal e não civil. Então, nesse caso, ela não passa. É o seguinte: o princípio da intranscendência é um princípio penal e fala assim: a partir do momento que você morre, a sua pena não passa para ninguém. A partir do momento que eu não sei onde você está, eu não posso prender outra pessoa no seu lugar. A pena não passará da pessoa do condenado. Joãozinho praticou um homicídio. Joãozinho morre. Eu posso prender a mãe do Joãozinho, o filho do Joãozinho, a irmã do Joãozinho? Não, eu não posso prender ninguém. Por quê? Porque foi Joãozinho que praticou o crime. Mas presta atenção. Quando eu falo da intranscendência, quando eu falo do princípio da intranscendência, eu quero que você observe o seguinte: esse princípio ele é aplicado ao direito penal e ele só produz efeitos dentro do direito penal. O que você quer dizer, professora? Ele não vai produzir efeitos em outros ramos do direito, como é o direito civil. Por exemplo, uma reparação de danos. Reparação de danos. Então, vamos entender isso aqui. Ele não vai além das esferas criminais. Ele não passa do direito penal. Então, a intranscendência diz que a pena não passará da pessoa do condenado. Pena penal. Se você, mais uma vez, morre, eu não posso prender tua mãe. Se tu tá foragido, eu não posso prender teu marido, teu filho, tua esposa. Eu não posso prender ninguém, porque a pena não passará da pessoa do condenado. E o princípio da intranscendência é um princípio voltado ao direito penal. E ele não vai além do direito penal. Exemplo, imagina que Joãozinho praticou um crime e ele está respondendo tanto no direito penal, né, com sua pena privativa de liberdade, como no direito civil, por uma reparação de danos. Joãozinho morre. O que é que acontece com o direito penal? Acaba a extinção da punibilidade pela morte. O que acontece com o direito civil? Permanece. Então, você continua reparando os danos? Sim. Passa para quem? Para os herdeiros. Porém, até o limite do patrimônio da herança. Eu não posso entrar no patrimônio individual dos herdeiros. Então, como é isso? Digamos que você deixa aí 10 mil reais e você devia, sei lá, 20, né? Eu só posso pegar esses 10 mil reais e usar para pagar esses 20. Eu não posso ir além dos 10 mil reais. Vai até o limite do patrimônio da herança. Então, se você só deixou 10 mil, você só vai pagar as contas com esses 10 mil. Ah, professora, mas se a dívida era menor? Se a dívida era menor, você paga e o que sobra, os herdeiros ficam, né? Os herdeiros herdam. Então, a intranscendência, ela não vai além das esferas do direito penal. Beleza? Vamos para frente. Então, lembrando que a multa, por mais que envolva dinheiro, ela tem natureza penal. Então, você repara o dano no direito civil, mas você não paga a multa, porque multa é direito penal. Então, presunção de inocência ou não culpabilidade. Esse aqui é super importante, super importante. O que é dito no princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade? Olha o que a Constituição vai te dizer. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, o limite aqui que eu tenho para te considerar culpado é o trânsito em julgado. Professora, eu estou começando agora o meu estudo no direito penal e eu não sei o que é trânsito em julgado. É quando não cabe mais recurso. Exemplo, juiz sentenciou você a 10 anos de prisão. Juiz de primeiro grau, se você não tem nenhum foro por prerrogativa de função, você vai para um fórum, o juiz julga você e pronto, e acabou. Você não é obrigado a acatar essa sentença, porque você tem direito a recurso. Então, você vai lá para o Tribunal de Justiça e diz assim, ei, Tribunal de Justiça, analisa aqui essa decisão do juiz. Sua vida não pode piorar, não. Só melhorar ou ficar do jeito que está. Daí você vai, o tribunal deu lá seu veredito, tu não concordou, você vai subindo as instâncias. Até que você chega no STF. No STF não tem mais conversa. O STF decidiu, está decidido. Transitou em julgado, quer dizer que é aquilo ali pronto. Não cabe mais recurso e agora sim você tem que acatar.
Você só é considerado culpado nessa parte, quando o STF bate o martelo e diz você é culpado. Até então, você é presumidamente inocente. Então, você não pode ser tratado como culpado porque você está respondendo a um processo, porque você está respondendo a um inquérito, falando respondendo para ficar mais fácil de entender, né? Está aí no inquérito, está respondendo a um processo pelo princípio da presunção de inocência, que também pode aparecer na tua prova como presunção de não culpabilidade. Cuidado com a existência de prisões provisórias. O que são as prisões provisórias? Preventiva e a temporária. Temos aqui também como provisória o flagrante, mas como você não permanece, preciso colocar aqui. Temporária. O que é isso, professor? É o seguinte, a prisão preventiva ou a prisão temporária não afastam o princípio da presunção da inocência. Você ainda está na fase de inquérito e já foi decretada uma prisão para ti. Professora, você não está dizendo que eu sou culpado, não? Não, porque prisões cautelares, prisões provisórias, né? Cautelares, na verdade, são com base na necessidade. Por isso que não vai ferir o princípio. Como assim, com base na necessidade? Eu não estou dizendo que foi você, Joãozinho, que foi você, Mariazinha, que praticou o crime. Eu estou dizendo que naquela circunstância, naquela situação, você precisa ficar com sua liberdade privada. Por quê? Porque você está ameaçando uma testemunha, porque você está ameaçando fugir, porque você está fazendo isso, aquilo. Então, é com base na necessidade. Isso não antecipa a culpabilidade. Isso não fere o princípio da presunção de inocência em hipótese alguma, beleza? Então, muito cuidado, porque essa parte envolvendo prisões cautelares estão previstas lá no Código de Processo Penal. Então, você tem que ter bastante cuidado também, porque uma coisa está sempre ligada à outra. Vamos lá, passar para frente, bonitos. Então, esses são alguns princípios do direito penal que eu queria estabelecer com você. E agora vamos falar sobre princípios penais mesmo, que não estão na Constituição Federal. Vamos começar com o princípio da lesividade. O que esse princípio ele vai te dizer? Princípio da alteridade e princípio da lesividade. Professora, onde é que eu vou encontrar esses princípios? Porque não estão no código, não é isso? Isso mesmo. É o seguinte, aqui, essa parte dos princípios do direito penal é uma parte doutrinária, então você não vai encontrar mesmo por aí, certo? Você vai encontrar somente na doutrina, você não vai encontrar no código. Então vamos lá. O que é um princípio da lesividade? É o seguinte, você só vai responder pelo crime quando aquela sua conduta gerar uma lesão a um bem jurídico tutelado, ao bem jurídico de terceiros. Então, eu tenho que tutelar um bem jurídico, vida, patrimônio, integridade física, todos esses bens são tutelados, são resguardados pelo direito penal? Sim, pois você lesar esses bens, você responde pelo crime. A vida é protegida. Se você mata alguém, você responde pelo crime de homicídio, beleza? Aqui eu estou falando também, estou abrindo margem, colocando essa exceção, quando eu falo no recebimento de indenização ou valor de seguro, porque eu estou tratando do princípio da autolesão. É o seguinte, a lesão é crime, a lesão corporal é crime? É, mas lembra, eu tenho que ferir um bem jurídico de terceira pessoa. Se eu estou ferindo apenas o meu corpo, estou me autolesionando, eu não respondo por crime algum. E a autolesão ela não é punida, porque o bem jurídico tutelado é a integridade física de terceiros. O meu corpo é meu. Então, se eu estou lesionando o meu corpo, eu não respondo pelo crime. Tenho exceções? Tenho. Exemplo, a fraude para o recebimento de seguro. Porque a partir do momento em que eu lesiono o meu corpo e o meu objetivo é receber um seguro, aí essa lesão vai ser punida, inclusive é uma modalidade do crime de estelionato. É uma modalidade do crime de estelionato. Então, a autolesão ela é punida, sim, nesse sentido. Beleza? Princípio da adequação social. O que ele quer dizer? O princípio da adequação social, ele vem afirmar que o direito penal ele tem que se adequar ao momento social em que ele é aplicado. Exemplo,
O nosso Código Penal é um código de 1940. Então, determinadas condutas de 1940, hoje, são mais comuns. Claro, eu não estou falando de roubo, de furto, de homicídio, mas de outras condutas. Exemplo, o adultério. O adultério antigamente, não que hoje não seja horrível, né? Mas o adultério antigamente era considerado crime. Com o passar do tempo, as pessoas foram vendo que aquela conduta não lesava tanto um bem jurídico, a ser considerado um crime, porque o direito penal ele sempre vai agir só em último caso. Então, vamos tirar o adultério, vamos tirar aí o rapto da mulher honesta, vamos tirar várias condutas que antes eram crimes pela adequação social, vamos incluir outros. Vamos incluir, sei lá, uma automutilação como sendo um crime. Vamos colocar uma causa de aumento de pena se aquelas condutas são praticadas pela internet, pela rede social. Você acha que em 1940 o código foi criado com redes sociais ali, colocando causa de aumento, qualificadoras? Então, por isso é que existem essas emendas. Cria uma qualificadora, cria um aumento de pena, um abolício crimes, né? Estou abolindo um crime porque o Código Penal tem que se adequar ao momento social em que ele é aplicado. Isto é adequação social. E é justamente ligado a essa ideia de fragmentariedade, porque o direito penal ele vai fragmentar. Professora, não entendi. Fragmentar, como assim? Ele vai pegar somente as partes mais importantes. O direito penal ele não se preocupa com tudo que acontece no mundo, não. O direito penal ele se preocupa somente com condutas mais graves. Aquilo que pode ser decidido por outros ramos do direito, outros ramos do direito ficarão responsáveis. Ele só pega condutas mais graves, uma morte, um roubo, um furto, estelionato, coisas menores. Ah, foi uma briga, uma discussão aqui por um certo objeto, um relógio. Eu vou para o direito penal? Não, vamos para o direito civil, né? Então é mais ou menos isso. Beleza? Subsidiariedade também está diretamente ligado. O que é algo subsidiário? É um soldado de reserva. O direito penal ele só atua quando os outros ramos do direito não conseguem solucionar o problema. Então, primeiro ele diz, vai direito civil, vai direito tributário, vai direito do trabalho, vai direito empresarial, resolva aí. Se você não resolver, ele vem para cá. Então, é mais ou menos isso, ele é subsidiário. Ele é um jogador que está ali sentado, esperando o titular, né? Está ali no banco, esperando o titular sair de campo para que ele possa jogar. Somente quando não solucionado por outros ramos do direito. Quando eu falo de intervenção mínima ou última ratio, é também ligado. Ele vai intervir minimamente na vida do ser humano. Ele não vai sair por aí na tua casa dizendo, oh, isso aqui é crime, isso aqui é crime. Não. Ele vai intervir minimamente. E ele decorre tanto da fragmentariedade, que eu acabei de explicar, como também da subsidiariedade. E aqui vale destaque. O que é a vedação do bis e idem? Ó, aqui vai evitar uma punição dupla. Evita uma punição dupla. Como assim, professor? Uma punição dupla. Ninguém pode responder duas vezes pelo mesmo crime. Ninguém pode responder duas vezes pelo mesmo crime. Como assim? Você não pode responder pelo homicídio com uma qualificadora de ser contra o menor de 14 anos e depois eu te aplicar uma causa de aumento de pena genérica do crime ser contra o menor de 14 anos, porque eu estou aumentando duas vezes a tua pena pelo mesmo motivo. Se a vedação do bis e idem, lembra? Bis, aqui ó, não pode uma punição dupla. Beleza? Vamos para frente. Aqui eu quero chamar a sua atenção, porque este princípio é um dos princípios mais importantes, que é o princípio da insignificância ou bagatela. Lembrando que quando eu falo do princípio da insignificância ou da bagatela, ele vai atuar lá na tipicidade material. Porque quando eu falo de tipicidade, eu tenho tanto a formal como a material. E a insignificância atua na material. Eu tenho alguns requisitos estabelecidos pelo STF que você vai memorizar através desse bizuzinho aqui. Forma a palavra mari. Vai formar a palavra mari. Então, a formação da palavra mari traz para ti os elementos que compõem o princípio da insignificância. Lembrando que ele não pode ser aplicado para todo caso. Inclusive, exemplos. Crimes contra a administração, em regra, não admitem aplicação.
Então vamos lá. Eu tenho que ter a mínima ofensividade da conduta, ausência da periculosidade social, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade de lesão jurídica. Professor, o que é isso? É o seguinte, meu jovem. Aqui tu vai ter que prestar atenção no seguinte. Quando eu falo de bagatela, eu tenho uma tipicidade material, que é a lesão ao bem jurídico. Então, a tipicidade ela é dividida em duas, formal e material. Formal é a adequação da conduta à norma. Exemplo, vou numa grande rede de supermercados e de lá eu pego um chocolate no valor de R$2. É uma grande rede. Eu tenho uma adequação à norma? Tenho, porque eu peguei algo e não paguei por ela. Então, eu tenho tipicidade formal. Porém, para que eu tenha crime junto com a formal, eu tenho que ter material, que é a lesão ao bem. Isso lesionou o bem? Não. Aplicação do princípio da insignificância. Vem cá. Mínima ofensividade da conduta. Eu ofendi minimamente aquele grande supermercado com a minha conduta. Ausente de periculosidade social. Eu não sou considerada uma pessoa perigosa porque eu peguei um chocolate de R$2. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. O meu comportamento não é reprovado pela sociedade e todo mundo está revoltado e não sei lá das quantas. Não. Inexpressividade de lesão jurídica. A lesão é bem pequena. Então, com isso, existe a aplicação do princípio da insignificância, que afasta o crime. Beleza? Será que você conseguiu compreender aqui comigo esses princípios? Vamos responder agora algumas questões de concurso para ver se você está aí afiado nesse assunto. Então, vem cá comigo na questão de número 1, que ela diz o seguinte. Wagner é agente da Polícia Civil de Goiás e se depara com o seguinte boletim de ocorrência. Determinado homem noticiado teria financiado uma mulher de 18 anos de idade, recém-completos, para que ele fizesse favores sexuais. Então, preste atenção. A mulher, ela tinha 18 anos. Wagner, em vez de diligenciar para apurar os fatos, opta por encaminhar o procedimento ao delegado de polícia, recomendando pedido de arquivamento. Segundo Wagner, o fato apurado não constitui delito de violação ao. Então, vamos lá. Nesse caso, essa minha conduta não viola o quê? Se ela tinha 18 anos, isso não é crime. Então, não viola o princípio da legalidade. Muito bem. Passando para frente, temos aqui a questão de número 2, que vai te pedir para que você assinale aqui comigo em razão ao princípio da ofensividade. Vimos no começo da aula. A. Só se deve recorrer ao direito penal e outros âmbitos do direito não forem suficientes. Não, isso aqui configura, por exemplo, a subsidiariedade. O direito penal deve tutelar os bens jurídicos mais relevantes para a vida em sociedade. Também associado, né? Ou a última ratio. Não, nada a ver. C. Não há crime se não há lesão ou perigo real de lesão ou bem jurídico tutelado. Agora tá perfeita. Lembra que eu tenho que violar um bem tutelado? Letra D. Condutas historicamente aceitas e consideradas adequadas pela sociedade em tese não merecem intervenção? Não, isso aqui pode ser uma adequação social. Recorrendo ao princípio da dignidade da pessoa humana e por impedir que a pena venha a ser empregada como instrumento de violência. Não, aqui também pode abordar a dignidade da pessoa humana. Então, letra E tá errada. Vamos fechar, vamos para a questão de número 3, que diz o seguinte. Dispõe o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Encontramos consagrados nesse artigo os princípios. Então, vamos lá. Não há crime sem lei anterior. É o princípio da legalidade, que constitui a reserva legal e a anterioridade. Então, aí, gabarito, se você perdeu alguma questão, né? Gabarito bonitinho, todas as questões. E é isso. Agradeço a tua atenção e até a próxima aula. Valeu!